crianças, os nossos pais nos dão histórias e respostas para as coisas que a nossa razão, com o tempo, repele-as. Por exemplo, a história da mula sem cabeça ou do bicho-papão. Mas para uma criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, sei lá, isso pode responder para ela. Isso é um mito, de uma certa maneira. Ok. Mas a gente vai evoluindo e vai descobrindo que as coisas, elas têm uma análise diferente do que quando a gente é criança. A humanidade teve a sua infância em termos cognitivos. Lá na Idade Antiga, lá atrás, nós vamos ter os chamados panteões, os conjuntos de deuses, as histórias, né, que a religião da época, ou que as religiões da época, contavam como verdades para seus povos. Tanto os egípcios têm isto, os gregos, então, têm um vasto campo da mitologia, tem gente que estuda isso até hoje, né? Quer dizer, é algo importante. Para um momento da história, aquilo ali serviu e representou. Só que chega um tempo que isso não mais respondeu os anseios da população, os anseios das pessoas. E aí surgem os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos vão começar a questionar esses mitos e vão fazer o quê? As análises, tentar entender o funcionamento material do planeta, o funcionamento material das coisas. Por isso que surgem os termos átomo, próton, nêutrons, todos esses termos que têm origem grega, sim, vieram desses filósofos. Tanto Pitágoras, por exemplo, era um filósofo com uma capacidade matemática enorme, né, um grande matemático também. Então, assim, a filosofia, ela surge primeiro para questionar, né, os mitos. E depois da filosofia, nascida a filosofia como um todo, o Sócrates dá um direcionamento para a filosofia. Ela então torna-se objeto de análise das mais humanas, né, da percepção do pensamento humano, né, com uma ligação até um pouco com a psicologia. Não que ele foi um psicólogo, mas os seus fundamentos de pensar sobre o ser humano deram base, sim, à psicologia. Pois bem, e o que aconteceu? Essa análise investigativa que a filosofia trouxe-nos, nos deu origem aos métodos investigativos da ciência. E aí então a ciência surge, porque é quando então se começa a catalogar, a buscar, a se organizar esse conhecimento adquirido a partir da prática. Gente, a dona Damares, que é aquela ministra, a rainha da bobagem, ela, né, disse agora um atentado à ciência. Gente, é muito simples entender por que o Olavo de Carvalho, porque ela faz esse tipo de ataque. Mas é muito simples, gente. Pense numa coisa, vamos pensar. O que destruiu o mito? A filosofia, ou seja, a forma de pensar. E o que destrói de fato com o mito? A ciência, porque a ciência traz as explicações lógicas. Para acabar com o mito, ou com o discurso do mito e sua turma, a lógica. E é por isso que bolsominions têm pavor de racionalidade. É por isso que bolsominion não vai na fonte que é segura, vai na fonte da família Bolsonaro. Porque para eles não pode ter lógica. A lógica é como se fosse a luz para o vampiro. A lógica é o que há de pior para esta gente. Eles não conseguem lidar com a lógica porque a lógica vai destruí-los. Infelizmente. Pessoal, não vamos deixar que esta cegueira alastre-se cada vez mais. Vamos estancar o quanto antes, porque essa gente não pode e não deve tomar o nosso país. Um abraço.